Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Bianca Silva, o meu arroba é Bianca Silva BA de Bahia. Inclusive essa semana o meu time está aí jogando na Copa do Nordeste, então assim, tô aqui através do meu vídeo, através de oração, de tudo que eu posso, emanando as melhores energias possíveis para o nosso timão, que no sábado vai para a decisão aí da Copa do Nordeste junto com o Ceará. Então, minha gente, bora Bahia, minha paixão. E minha gente, eu também tô emanando energia positiva para o propósito deste canal, que é alcançar os primeiros 1000 inscritos. Por isso eu te convido desde já a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar bastante com os amigos, com as amigas, com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia. Joga esse vídeo aí no zap da família, que eu tenho certeza que esse vídeo e esse canal vai bombar, viu? Eu conto demais com vocês. E hoje a nossa conversa é sobre uma obra que foi escrita entre meados de 1818 e 1820, de uma autora extremamente renomada, mas não por esta obra, tá bom? Esta obra ficou, digamos assim, secundária dentro do arcabouço da obra dessa autora, exatamente porque, sendo escrita no início do século XIX, ela só foi publicada originalmente em 1959, ou seja, mais de um século depois de ter sido escrita, que ela chegou à tona. E aqui no Brasil, essa obra foi publicada recentemente pela Gruá Editora, com tradução do Bruno Gambarotto, que é doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP. E minha gente, eu tô falando de Matilda, de Mary Shelley, uma obra extremamente importante, relevante para que nós compreendamos a obra dessa autora, que tem um enredo muito complexo, um enredo cheio de tramas, uma verdadeira tragédia romântica, e que infelizmente nós vamos encontrar pouquíssimas resenhas por aí no YouTube, pouquíssimas resenhas escritas e muito poucos trabalhos que vão falar diretamente de Matilda. Então, se vocês quiserem saber mais as minhas concepções enquanto leitora e também o resultado de algumas pesquisas que eu fiz relacionado com essa obra, é só continuar me assistindo. Simbora! Assistindo, não gosta de receber spoiler, detesta ficar sabendo muitos detalhes sobre a obra, eu confesso que é muito difícil falar sobre o enredo desta novela sem mencionar os aspectos principais do enredo. Por isso eu te convido a deixar o seu like, se inscrever e deixar para assistir de repente esta resenha depois que você já fez a leitura. As informações relacionadas ao local de compra, onde é possível encontrar, eu vou deixar todas aqui no box de informações, tá bom? Mas se você já leu, se você não se importa em saber mais sobre o enredo, é só continuar me assistindo. Então vejam bem, gente, Matilda, de Mary Shelley, foi escrita no início do século XIX e só foi publicada mais de um século depois que a autora já tinha falecido, muito mais de um século depois que ela já havia sido escrita. Então vejam bem, é uma obra cujos manuscritos foram retidos pelo editor, que à época era o próprio pai da Mary Shelley. E vejam bem, há muito poucas informações relacionadas do porquê que esses manuscritos foram retidos, por isso eu não vou adentrar nessas questões, mas eu já vou iniciar relatando para vocês brevemente alguns aspectos do enredo. Veja bem, é impossível começar a ler esta obra, esta novela, que foi publicada pela Gruá Editora como parte de uma coleção chamada A Arte da Novela, exatamente porque, de acordo com a editora, com as informações que a gente vai encontrar aqui na contracapa, a novela é um gênero literário, né, que é muito curta para ser considerado um romance, muito longa para ser considerado um conto, e que para os editores e para a teoria literária de um modo geral,
esse é um gênero literário muito pouco reconhecido. Então, por isso a iniciativa dessa coleção, por isso a iniciativa da WA Editora também, exatamente para valorizar esse tipo de produção que, embora preterida por editores e pela própria teoria literária, ela é extremamente praticada por grandes autores. E como integrantes dessa coleção, nós vamos encontrar não só Matilda de Mary Shelley, como A Lição do Mestre de Henry James, Freia das Sete Ilhas de Joseph Conrad, títulos de Nicolai Gogol, de Miguel de Cervantes, George Eliot, Honoré de Balzac e Gustave Flaubert. Então é possível encontrar uma coleção bem grande, bem interessante de títulos nessa coleção A Arte da Novela, entre as quais está Matilda de Mary Shelley. Então vamos adentrar na história dessa novela, que é uma verdadeira tragédia romântica. Quando a gente começa a ler Matilda, a gente se depara com uma atmosfera literária que nos remete diretamente àqueles clássicos da literatura, aos romances românticos. Aqui, quando eu estudei no ensino médio, as gerações do romantismo, a gente via que as gerações foram divididas em três. A primeira aqui no Brasil era a geração indianista ou nacionalista, que a gente vai encontrar obras como o Guarani, de José de Alencar. A segunda geração é também chamada de geração do mal do século, ou geração byroniana, e é exatamente nessa atmosfera byroniana que nós vamos encaixar, que nós vamos sentir através de Matilda. Matilda é uma novela em que nós temos a autobiografia dessa personagem, que é filha de Diana, que morre nos primeiros dias de vida, né? Nos primeiros dias de vida da Matilda, logo depois do parto, ela parte, né, para o outro plano. O seu pai simplesmente não é nomeado, e já já eu vou dizer quais as semelhanças que Matilda vai ter em uma outra obra literária, mas o pai dela não é nomeado e ele vai embora e deixa Matilda aos cuidados de uma tia. Essa tia, nas próprias palavras de Matilda, é como uma planta sob uma grossa camada de gelo. É assim que Matilda vai descrever essa tia que a criou, que foi responsável pela sua criação. Só que todo o drama da história de Matilda, ele chega ao fim quando Matilda finalmente realiza o grande sonho de sua vida, que é conhecer seu pai. Então seu pai chega novamente, ela tem contato com ele e passa 3 meses vivendo a mais pura felicidade. Mas aí essa tragédia, minha gente, ela volta à sua tônica inicial, nessa tragédia com ares de romantismo, com ares góticos, em que a gente encontra todo esse espaço de dúvida, de desilusão adolescente, de tédio constante, de pessimismo. Toda essa aura retorna quando a gente percebe que ao longo do enredo esse pai começa a ter desejos incestuosos em relação a Matilda. Ele passa a ver naquela moça, né, em Matilda, a verdadeira projeção de Diana, a sua falecida esposa. Então, a partir daí nós acompanhamos não só o martírio de Matilda, mas também o martírio desse pai, que lida com esse sentimento através do suicídio, que carrega uma culpa imensa e finalmente dá cabo à sua vida através do suicídio. Então, Matilda, ela tem uma vida, um histórico de vida extremamente permeado pela falta de afeto, pela desilusão, e novamente essa atmosfera retorna para a vida dela através da partida definitiva de seu pai. No enredo dessa novela, nós vamos encontrar também o personagem Woodville, que é quem tem uma relação, digamos que mais se aproxima de uma relação amorosa com Matilda. Mas tudo isso não passa de uma grande amizade, porque realmente Matilda, ela vive esse clima de pessimismo, de ceticismo em relação à própria vida, em relação à própria existência, e nós vemos que não passa de uma amizade exatamente porque também a própria vida de Matilda é muito curta, não dá tempo para ela usufruir, gozar dessa existência e dessa vida que é ceifada ainda tão jovem, de uma forma que vocês vão saber lendo a própria obra. Então vejam bem, Matilda é
uma novela, é uma verdadeira obra-prima. É importante dizer também que essa novela é uma dessas obras que a gente lê numa sentada, numa tarde. Se você fizer uma leitura um pouco mais lenta, 2 tardes, é assim mais do que suficiente para lê-la, que é bem curta, tem, deixa eu ver aqui, pouco mais de 150 páginas, então é obra bem curtinha. A gente vê, né, que a letra não é super pequenininha, uma excelente edição. Eu amei entrar em contato com essa obra da Mary Shelley e eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns aspectos dessa obra, né? Como eu tava falando com vocês, conhecer Matilda é entrar numa atmosfera de segunda geração romântica, numa atmosfera byroniana, em que a gente entra em contato com dimensões e com territórios literários que se assemelham àquelas atmosferas que a gente encontra nas obras de Byron, que a gente encontra aqui no Brasil nas obras do Álvares de Azevedo, do Fagundes Varela. Lembrando que quando a gente fala dessas gerações, nós temos a primeira, que é indianista, a segunda, que é byroniana, e a terceira é a chamada geração condoreira, né, que é exatamente uma geração de romances que vão ter um apelo mais político, social e que vão sofrer uma forte influência das poesias, por exemplo, de Victor Hugo. Então vejam bem, a gente entra em contato com esse tipo de atmosfera ao ler Matilda. Acho importante dizer que ao ler a introdução de uma edição inglesa de Matilda, eu li que Matilda, o nome Matilda escolhido por Mary Shelley, ele pode se atribuir a uma semelhança com o nome de Mary Shelley, mas também há uma correlação entre a escolha de Matilda e uma personagem que a gente vai encontrar em A Divina Comédia, no canto 28, na parte do Purgatório. A obra A Divina Comédia de Dante Alighieri, que é um grande clássico, ela é dividida em Inferno, Purgatório e Paraíso. Então a gente vai encontrar essa personagem Matilda lá no canto 28 da parte do Purgatório. E vejam bem, a Matilda da Divina Comédia, assim como a Matilda que nós lemos aqui de Mary Shelley, tem um pai, e em ambas as obras o pai não é nomeado. Então essa é uma semelhança que nós vamos encontrar entre a obra do Dante e a obra da Mary Shelley. Nessa introdução inglesa que eu li, é feita essa correlação, tá bom, entre esses nomes. Então é isso, minha gente, essa é uma obra de leitura muito fácil, muito tranquila. A gente entra em contato com essas dimensões literárias, a gente encontra essas correlações, essas semelhanças. Nada do que eu diga aqui ao longo do meu vídeo vai substituir a leitura direta de vocês. Vou deixar aqui no box de informações todas as informações necessárias para que vocês adquiram essa belíssima novela, tá certo? Então é esse o vídeo de hoje. Convido novamente a deixar esse like, a se inscrever aqui no canal, compartilhar com quem puderem, porque nós estamos aí na corrida rumo aos primeiros 1000 inscritos. Espero que gostem. Um beijo e até o próximo!